Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia abençoado. No programa de hoje nós vamos falar do aumento do preço da gasolina que poderá afetar o mercado de maneira geral. Felipe Fabbri, analista da Scott Consultoria, vai falar sobre o mercado do boi gordo que começa a querer esboçar uma pequena reação em relação aos preços da arroba. Vamos falar um pouco do que poderá vir pela frente em relação ao fenômeno El Niño. E você vai ver que a retomada de oferta financeira pelo BNDES ao setor agropecuário. E eu vou conversar com Caroline Souza e nós vamos falar das empresas, principalmente agrícolas, que investem em automação da gestão para crescer. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o preço dos combustíveis, mais precisamente da gasolina. O aumento da gasolina em 7,47% será sentido pela população em geral, principalmente nos preços finais do produto. Efetivamente, esse reajuste deve ser sentido. As principais entregas de alimentos, por exemplo, são feitas por motos e veículos. Os aplicativos, logo, além do aumento que o cidadão sentirá para abastecer seu próprio veículo, também vai sentir quando for comprar outros produtos. E dentro desse contexto, a Petrobras anunciou que trata-se de um aumento de R$ 3,08 para R$ 3,31 o litro. O acréscimo nominal é de 23 centavos por litro, é muita coisa, o que representa uma alta de 7,46%. O preço dos demais combustíveis, entre eles o diesel, que abastece os caminhões em boa parte do Brasil, não terá aumento. Atualmente, de 20% a 25% de todo o diesel consumido no Brasil, ele é importado. Portanto, para o governo mexer na questão de preços, é preciso uma mudança primeiro nesse sentido. E isto, eu particularmente, não acredito que seja prioridade. E se fosse para fazer essas mudanças, é preciso de tempo. E isso não deve acontecer agora. Ainda, segundo especialistas em logísticas, o Brasil ficou sem aumento de preço dos combustíveis em dezembro devido ao próprio mercado internacional, uma vez que o preço do barril se manteve estável. Não houve o que muitos esperavam, que seria o disparo do preço do petróleo. Por isso, o próprio mercado seguiu estável, sem grandes aumentos de preços. E agora, Felipe Fabbri, analista da Scott Consultoria, vai comentar sobre o mercado do boi gordo, que parece esboçar uma pequena reação no preço da arroba do boi. Confira. Olá pessoal, Felipe Fabbri, zootecnista, analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Estou aqui hoje para trazer um panorama sobre o mercado do boi, mercado que foi recheado de notícias ao longo deste mês de janeiro de 2023 e algumas expectativas para o curto prazo, hoje caminhando agora para o mês de janeiro de 2023, então vamos traçar um pouquinho do panorama do que a gente pode ter adiante. Primeiramente, qual foi a situação no mercado do boi ao longo esse início de caminhada nesse ano? Nós tivemos um mercado que trabalhou com forte pressão baixista, principalmente nas duas primeiras semanas do ano. Nós tivemos aí compradores pouco ativos nas negociações, as indústrias frigoríficas com pouca necessidade de aquisição de matéria-prima, principalmente com o mercado interno que sazonalmente trabalha mais fraco. Isso acabou tirando o apetite do comprador e com escalas relativamente confortáveis, os preços caíram nas principais praças pecuárias do Brasil. Em São Paulo, só para nós termos uma ideia de referência, a cotação da arroba do boi gordo caiu R$ 10 desde o início do mês, negociada hoje para o mercado interno a R$ 270 por arroba, e aquele gado com destino à exportação está sendo negociado a R$ 275 por arroba. Há negócios aí para esse boi padrão China, que a gente costuma chamar, de até
280, 285, a gente pode ter alguns negócios pontuais nesses patamares de preço, mas não estão sendo os usuais. A pressão baixista, ela perdeu um pouco de força nas últimas semanas, agora nessa segunda quinzena do mês. O pecuarista tem tido maior poder de negociação, o poder de retenção do gado dentro das suas propriedades, e algumas notícias que chegaram ao mercado também deram uma certa animada no produtor para que ele tente negociar preços melhores, tá? Então nós temos uma situação onde, Porteira dentro, tomando como base centro-norte do país, há a possibilidade de retenção por parte do produtor, né? Então não há aquela necessidade muito brusca de negociar a boiada logo, e quando nós olhamos para a ponta compradora, nós tivemos recentemente a notícia pelo Ministério da Agricultura de que novas plantas estão habilitadas à exportação para a Indonésia, apesar de não ser um país que represente em termos de volume e faturamento algo tão grande quanto a China, um país vizinho, né, ali, nós temos que levar em consideração que a abertura de um novo mercado é sempre positiva. Então isso acabou gerando um ânimo no mercado do boi gordo nessa segunda quinzena do mês. E a outra notícia que acabou também influenciando o mercado foi, junto com a habilitação dessas plantas, também o fim do embargo à exportação pela planta de Mozarlândia, tá? De um importante frigorífico. Então nós estamos com a expectativa de que a China compre mais ao longo desse ano de 2023, essa expectativa não vem por nós, vem pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que trouxe uma revisão positiva com relação à demanda chinesa para esse ano. Além disso, tivemos o fim agora do embargo à planta de Mozarlândia, então isso acaba impactando, é a principal planta com relação à exportação para a China, e isso acabou travando os negócios desde a liberação, né, da planta, desde as notícias chegando no mercado. Isso acabou levando o mercado a trabalhar mais lateralizado, mesmo que com uma pressão de baixa tentando ser exercida por parte da ponta compradora. Essa pressão baixista ela não teve efetivação. Do lado da exportação, a gente tem até o momento um bom ritmo de embarques. Estamos caminhando para o melhor janeiro da nossa história, superando janeiro de 23 em termos de volume. Nós embarcamos até o momento, até a terceira semana do mês, 107 mil toneladas de carne bovina in natura. Em comparação com o ano passado, nós tivemos em janeiro de 22, 138 mil toneladas embarcadas. Então, se seguirmos nessa toada, devemos ter um mês recorde com relação a embarques. O ponto que tem pesado até o momento é o preço dessa carne que está sendo exportada, que tem trabalhado abaixo da referência no ano passado, até porque China, neste começo de ano, agora nesses últimos dias de janeiro, está comemorando o seu ano novo lunar, então as negociações com o país deram uma diminuída ao longo deste mês. É o principal formador de preços com relação à exportação, então isso tem influenciado essa questão do preço para exportação. Então, com China comprando relativamente mais paulatinamente, o comprador aqui no mercado interno se vê pouco interessado em pagar mais pela arroba, e com o pecuarista travando ali a entrega das suas boiadas, essa queda de braço tem sido traçada principalmente da segunda quinzena para cá. Expectativa, o que a gente pode ter nos próximos dias, tá? Principalmente a partir da segunda quinzena de fevereiro adiante. A nossa expectativa é que esse mercado ele siga lateralizado, ele siga mais travado. O pecuarista ele deve seguir tentando negociar a preços melhores a sua boiada, e o comprador, com uma possível retomada da China e além com uma possível demanda chinesa maior, principalmente com essa questão hoje de Mozarlândia, e além disso, uma possível volta a uma demanda doméstica relativamente melhor, que primeiro mês do ano é sazonalmente um mês muito fraco, a gente pode ver um mercado trabalhando um pouco mais firme, mas não acreditamos em virada, em questão de preços disparando, tá? Há a possibilidade sim de a gente ter altas pontuais em curto prazo, mas em função do momento do ciclo pecuário de preço que nós estamos vivenciando, até por conta da reposição que tem trabalhado com quedas, a gente deve seguir vendo um mercado mais ofertado com relação a gado indo para abate, principalmente nesse primeiro semestre. Então isso deve, em outro lado, acabar balanceando essa possível
retomada aí de China. O que a gente espera é que o ágio, principalmente para esse boi China e o boi mercado interno, ele ganhe mais espaço daqui em diante, com essa boiada categorizada para exportação, recebendo um prêmio pelos compradores, principalmente por conta da questão de pagamento para o mercado externo. Tá? Então é isso que a gente espera daqui adiante, o mercado travado e esse ágio podendo abrir mais. Pessoal, se vocês quiserem ficar por dentro de tudo que o mercado tem esperado e tem programado para o ano, principalmente você, amigo confinador, nos dias 11 a 14 de abril de 2023, no Centro de Eventos de Ribeirão Preto, nós realizaremos o tradicional encontro de recreadores e confinadores da Scott Consultoria, Encontro de Confinadores e Recreadores da Scott Consultoria, o ECR. Ele ocorrerá no Centro de Eventos de Ribeirão Preto com um dia de campo no confinamento Monte Alegre no dia 14 de abril. Lá nós debateremos todas as questões macroeconômicas que podem influenciar o mercado brasileiro, debateremos também práticas ou técnicas e outros aspectos relacionados à atividade que são de suma importância para a manutenção de você dentro do seu negócio, principalmente nessa fase de baixa em que nós nos encontramos. Esperamos vocês lá e até mais, pessoal! E agora você vai acompanhar um pouco do que poderá vir pela frente em relação ao fenômeno El Niño. O El Niño é um fenômeno climático que pode afetar significativamente a agricultura no Brasil. Durante um evento de El Niño, as condições climáticas tendem a ser mais secas no Nordeste e mais úmidas na região sul e sudeste do país. E isso pode levar a problemas como seca e estiagem no Nordeste, o que poderá afetar negativamente a produção agrícola de culturas como cana-de-açúcar, algodão e milho. As chuvas excessivas na região sul e sudeste podem causar inundações, deslizamentos de terras, danificando as colheitas e prejudicando a produção agrícola. A variação de temperatura também pode afetar o ciclo de vida das plantas e também a polinização, o que pode afetar a produção de frutas e vegetais. Apesar desses desafios, algumas culturas podem se beneficiar das condições do El Niño. Por exemplo, as chuvas mais abundantes na região sul e sudeste podem aumentar a produção de arroz, soja e feijão. Além disso, algumas culturas como café, cana e frutas tropicais podem se beneficiar de temperaturas mais elevadas. Nas mais recentes projeções do IRI, que é um instituto o Instituto Columbia, Internacional de Pesquisa para o Clima e Sociedade, a variação da temperatura da superfície do mar na região do El Niño sinaliza o estabelecimento da condição de neutralidade ainda neste próximo trimestre, ou seja, fim do Laninha está mais próximo, mas vale ressaltar que quanto mais distante é a data e a projeção, menos assertiva ela é. E depois do intervalo, nós vamos comentar sobre a retomada da oferta financeira pelo BNDES ao setor agropecuário e eu vou conversar com Caroline Souza e nós vamos falar de empresas agrícolas que investem em automação da gestão para crescer. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. No Jornal do Meio-Dia, você sabe muito bem, o microfone está sempre aberto para você registrar sua bronca, assim como fizeram moradores e pais de alunos ali na Vila Fim Social, em Goiânia. Eles pedem mudanças no trânsito, tá uma bagunça no local e tem gente sendo atropelada. Tinha carro de cá, e veio uma van e a van quase me pegou. Aí eu gritei, tá louco, essa pessoa vai me matar desse jeito aqui. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, do início ao fim. Precisou? É Capra! Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar.
prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. Flamengo! De segunda a sexta, 3 da tarde. Casos de Família. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928 4020. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a oferta financeira pelo BNDES ao setor agropecuário. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, anunciou agora a retomada da oferta de 2 bilhões e 900 milhões de reais de crédito rural do Plano Safra 22-23. O BNDES havia suspendido a oferta de crédito do plano no início do segundo semestre do ano passado, pelo alto nível de comprometimento de recursos, e que serão reabertas agora 12 linhas do Plano Safra a partir de 1º de fevereiro, sendo 2,4 bilhões de reais para a agricultura empresarial, 491 milhões à agricultura familiar. Serão reabertas as linhas de custeio e investimento para a agricultura empresarial, Pronaf, custeio na faixa 2, com taxas de juros de 6% ao ano, o Pronaf Investimento, Pronamp, custeio e investimento. E o programa ABC Inovagro, Proirriga, Moderfrota, Prodecop e o Procap Agro Giro. O Banco de Fomento já aprovou 16 bilhões de reais em crédito rural dentro do atual Plano Safra 22-23 por meio de instituições parceiras, como agências de fomento, bancos de montadoras, cooperativas de crédito, bancos cooperativos, bancos privados e também públicos. Esses recursos já atenderam 70 mil produtores, linha alternativa durante o período em que as linhas do Plano Safra ficaram suspensas no BNDES. O banco continuou disponibilizando crédito por meio de outras soluções próprias, como o produto BNDES Crédito Rural. Esta linha já ofertou 2,8 bilhões de reais em recursos aprovados desde o início da safra em junho de 2022. Desde 2020, quando o produto ele foi criado, o Banco de Fomento já liberou 11,2 bi através deste instrumento. E agora eu vou conversar com Caroline Souza. A Caroline, ela é uma contadora, ela é especialista em tecnologia e nós vamos falar sobre um tema altamente interessante. É altamente interessante porque ele vai de encontro às necessidades do setor agropecuário, principalmente dos produtores, quando a gente fala em contabilidade, quando a gente fala em administração. E é um negócio muito sério esse. Às vezes o produtor sabe plantar, sabe como é que faz, mas na hora de fazer as contas, meu Deus do céu, sai da frente. Caroline Souza, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-la aqui no nosso programa para falar de um tema altamente interessante. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite, por todo mundo que está nos ouvindo. Bom, Caroline, é uma honra para nós ter uma pessoa de alto nível aqui dentro do programa. E você é da empresa Reut, correto? A sua empresa é uma empresa, vamos dizer assim, que trabalham com números, certo? Me fale um pouquinho da Reut. O que é a Reut? Bom, vamos lá. A Reut é uma empresa de tecnologia que tem um viés de automação de processos do dia a dia. Entrada de documentos,
processar estes documentos para prepará-los para o pagamento de uma forma muito rápida. Então, hoje nós preparamos o time para atender segmentos e um deles é o agronegócio, que cada vez mais está buscando essa informatização dos dados, essa celeridade nos processos, para que todo mundo consiga competir de forma igual. Bom, quando a gente fala em investir em automação, a gente está falando o seguinte: investir em segurança, investir em gestão, para as coisas caminharem de uma forma simples, para facilitar a nossa vida produtiva. É mais ou menos isso? Exatamente. Puxando o gancho daquilo que você comentou no início, de que o produtor sabe como plantar, conhece a cultura, conhece o clima. Quando se fala em documento, em tributo, pagamento, banco, são temas que o produtor muitas vezes ele não quer dar foco naquilo porque ele está lá no campo, ele está fazendo a venda, acompanhando a planta. A tendência normal. E aí vem a tecnologia para tirar essa burocracia do dia a dia e conseguir deixar as coisas mais simples no sistema, para que exista essa celeridade de processos, governança com os documentos e um maior compliance, inclusive. Porque quando a gente fala em validações da Receita Federal, será que o fornecedor ele está regular? Será que ele pode ou não pode tomar crédito daquela entrada, daquele documento de mercadoria ou de serviço? Tudo isso fica na mão de poucas pessoas ou até mesmo do produtor e acaba muitas vezes incorrendo em erros que geram penalidades. Muitas vezes não previstas, mas que uma hora chegam. Então, nada como ter um processo mais automatizado possível para evitar qualquer tipo de problema e conseguir ganhar maior eficiência no dia a dia, tanto na parte fiscal quanto na parte contábil e financeira, que toda empresa precisa desse tripé. Quer dizer, resumindo tudo isso, organização, para as coisas ficarem fáceis. Porque exatamente. Uma das coisas que chama muita atenção de basicamente todo mundo é quando você é ligeiramente desorganizado, parece que tudo fica difícil, a coisa está no seu nariz ali e você não consegue achar, não consegue resolver. Então, a sua empresa é uma empresa especializada, vamos dizer assim, em automação de gestão, em organização de contas. E como é que faz para um produtor, por exemplo, que está nos acompanhando agora, se ele quiser entrar em contato com vocês? O que ele tem que fazer? Vocês atendem o Brasil inteiro, né? Isso. Hoje nós já temos várias empresas do ramo do agronegócio. Então, são mais de 40 matrizes, certamente mais de 200 empresas que já estão automatizando os processos. É só procurar no www.roit.com.br que vai conseguir entrar em contato conosco e entender um pouco mais desse universo de tecnologia e como que é possível automatizar esses processos da área fiscal, contábil e financeira com captura automática de documentos, pagamento automatizado junto aos bancos, que muitas vezes o produtor já é acostumado a utilizar. E aí isso é possível com que o negócio cresça sem precisar se preocupar tanto com as burocracias e os riscos do dia a dia em que o produtor tanto se preocupa. Olha, você que está nos acompanhando, eu sempre falo isso e deixo isso aqui muito bem claro. Uma das coisas mais importantes da nossa vida, e para a vida ficar fácil, é você estar organizado. É você saber onde está cada coisa e a hora que você precisa, ele está na sua mão. Agora, quando a coisa está desorganizada, você precisa, às vezes, de um empréstimo, de um banco, alguma coisa nesse sentido, ou relacionada a meio ambiente, e você não acha o raio do papel, pronto. É o suficiente para acabar o dia. Então, as coisas organizadas, podem ter certeza absoluta, funcionam muito simples e você deita e dorme tranquilo, do que quando a coisa está bagunçada. E, às vezes, 2, 3 coisas que não estão no seu devido lugar é suficiente para tirar qualquer um do sério. É mais ou menos assim, não é? Exatamente. Você tem total razão. Porque muitas vezes o problema mora onde a gente desconhece, em pequenas burocracias do dia a dia, relacionados muitas vezes com tributos ou algo na entrada que era devido e não foi observado, e aí a conta uma hora chega. Então, quanto mais preparado e organizado o produtor, a empresa estiver, melhor, porque aí é mais garantido
e a gente sabe que o setor do agro, no modo geral, é um setor muito reto, muito ético, transparente, e a tecnologia vem para ajudar nessa organização toda. E a gente tem que observar também que a cada dia que passa, eu sempre digo o seguinte, a coisa vai se afunilando. Quer dizer, até há bem pouco tempo, você podia colocar qualquer coisa no seu imposto de renda que passava, a coisa era meio bagunçada. E hoje a gente tem que ver que as coisas estão tomando um rumo que daqui uns dias nós já somos um número. E aí vai ficar fácil descobrir aonde você está, o que você está fazendo, quanto que você está gastando, quanto que você está ganhando. Enfim, por isso que a cada dia que passa a gente tem que se organizar mais, nós temos que ser realmente profissionais. E o setor agro não é diferente. O setor agro talvez seja aí o maior setor que o nosso país tem e ele tem que ser muito bem conduzido para não se perder lá no meio da nossa andada. É isso, né? Perfeito. Estamos super alinhados. Esse é o futuro, né? A gente conseguir aliar as coisas que a gente já faz no dia a dia com a tecnologia que pode ajudar em toda essa parte burocrática, sempre alinhado com essa questão de organização, prevenção. E assim a gente consegue fazer com que toda essa tecnologia nos ajude efetivamente, não só no discurso. Caroline, vocês atendem qualquer tamanho de empresa, vamos dizer assim, do agro. Tanto uma empresa, uma indústria, quanto uma fazenda, uma propriedade rural, independente do tamanho. Isso. Se ela estiver organizada em forma de empresa, a gente consegue atender todos os tamanhos e com a tecnologia que caiba para a dor daquele empresário. Tá certo. Então, se o produtor ele tem uma dor mais latentes, digamos assim, na captura de documentos que são emitidos contra ele, a gente consegue ajudar nessa ponta. Entendi. Se a dor dele está mais no pagamento, a gente consegue ajudá-los a fazer esse pagamento de forma mais automática. Então, a gente entende primeiro qual é o principal ônus operacional e aí a gente encaixa a tecnologia que melhor atende. Entendi. Bom, eu conversei com Caroline Souza, que é uma contadora, está terminando o curso de Direito e tem uma empresa que vai ajudar você. Simplesmente, uma coisa simplesinha, organizar a sua vida, que já é muita coisa. Caroline Souza, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. As portas aqui do nosso programa estarão sempre abertas para quanto você precisar. Sucesso na sua atividade e até uma outra oportunidade. Obrigado. Obrigada e até mais. Tchau, tchau, gente. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: você não é uma gota no oceano. Você é o oceano inteiro dentro de uma gota. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.